Bom dia! Essa é uma aula sobre um tipo de estudo chamado caso-controle. Esse tipo de estudo, o próprio nome já começa a explicar como que ele funciona. A primeira etapa é a seleção de um grupo que vai ser chamado grupo caso, que é um grupo de pessoas que já desenvolveram determinado desfecho. Por exemplo, o surgimento de uma doença ou da complicação de uma doença. Em seguida, os pesquisadores vão buscar um grupo para comparar ao grupo caso, que é o chamado grupo controle. Então, vai acontecer o pareamento e seleção do grupo controle. Já já eu explico o que significa pareamento. Então, os pesquisadores vão entrevistar as pessoas desses dois grupos para buscar determinados fatores de risco ou fatores protetivos que podem estar mais prevalentes em um grupo ou em outro. Então, ele é feito através da entrevista com os pacientes. Ele também pode ser feito analisando os registros de prontuários. No caso de pacientes que já fazem segmentos em determinado serviço, você pode utilizar dados de prontuários para poder verificar a presença ou a ausência de determinados fatores que você está tentando correlacionar com o desenvolvimento de determinado desfecho. Bom, então é um estudo que, com várias limitações, pode ser utilizado para determinar fatores etiológicos ou casais, e o que ele é mais utilizado são para determinar fatores de risco e fatores de proteção para determinada doença ou determinada complicação. Então, um exemplo de estudo caso-controle. Vamos tentar buscar a relação que existe entre tabagismo e câncer de pulmão. Então, no estudo caso-controle, eu vou buscar um grupo de pacientes que vão ser o grupo caso, em que essas pessoas já desenvolveram câncer de pulmão. E aí eu vou buscar um grupo controle de pessoas que não têm câncer de pulmão, entrevisto essas pessoas ou verifico os registros de prontuários delas para ver se a frequência de pessoas, a frequência de tabagismo é maior ou não nas pessoas que desenvolveram câncer de pulmão comparado com aquelas que não desenvolveram câncer de pulmão. Então, o estudo caso-controle ele vai estimar uma medida de associação tipo proporcionalidade. Ele não vai fornecer a medida de risco, risco relativo, redução de risco relativo, redução absoluta de risco, como acontece em estudos do tipo ensaio clínico randomizado ou estudo de coorte. O dado estatístico que o estudo caso-controle vai fornecer para a gente chama-se razão das chances, ou odds ratio no inglês. Essa razão das chances ela é aproximada ao risco relativo se a doença for de baixa incidência. Tanto pela questão metodológica do estudo caso-controle, quanto por uma questão estatística do cálculo da razão das chances, existe uma tendência de superestimar a associação entre as variáveis. Eu vou explicar isso em mais detalhes em outro vídeo, o motivo estatístico pelo qual essa associação pode ser superestimada. E quanto mais prevalente for a doença, quanto mais comum ela for, maior vai ser essa superestimação. Então, ela é um tipo de estudo muito adequado para doenças de baixa incidência. Bom, e em estudos de caso controle, nós não podemos calcular o risco relativo porque o investigador selecionou a população com desfecho, ao invés da população exposta, como que acontece no caso de estudo de coorte. E, portanto, nós não podemos calcular a incidência. Então, para exemplificar aqui, no estudo de coorte, em que a gente vai buscar, o estudo vai ser delimitado a partir da exposição a determinado fator de risco. Então, no estudo de coorte, eu vou selecionar uma população que é tabagista, vou buscar um grupo de controle de uma população que não é tabagista, acompanho essas pessoas ao longo de vários anos para observar quantas delas desenvolveram o câncer de pulmão em cada grupo. Então, eu vou ter incidência de câncer de pulmão no grupo que teve o tabagismo, ou no grupo de tabagistas, vou ter incidência de câncer de pulmão no grupo de não tabagistas, e a partir disso eu calculo o risco relativo, redução absoluta do risco e etc. Tá? Então, sendo que no caso do caso controle, eu vou selecionar eu vou fazer o estudo retrospectivo, selecionando pessoas que têm câncer de pulmão, pessoas que não têm câncer de pulmão, e olhando para trás quantas delas fumavam ou não fumavam em cada um dos grupos.
Bom, vantagens e limitações do estudo tipo caso-controle. Ele é um estudo de baixo custo, fácil execução e de resultados rápidos, entre aspas, né? Fácil execução, baixo custo, resultado rápido, comparado com estudo de coorte ou com ensaio clínico randomizado, porque eles também são muito trabalhosos, a execução deles, especialmente no pareamento do grupo controle, seleção dos participantes, é bastante trabalhoso, mas você comparar com o trabalho de coorte e de ensaio clínico randomizado, é um estudo relativamente rápido e fácil de ser executado. Ele é ótimo para doenças raras. Imagine uma doença cuja prevalência seja 0,1% da população ou menos. A quantidade de pessoas que você teria que acompanhar ao longo de muitos anos para ver quantas delas vão desenvolver aquela doença. Então, para muitas situações, o estudo tipo caso-controle é o único que é viável de ser executado para aquela condição. Então, onde o estudo caso-controle ele brilha muito em doenças raras. Um dos problemas desse tipo de estudo é o viés de memória, porque como você vai entrevistar os grupos de pessoas a respeito se a pessoa teve exposição a determinados fatores que você está investigando, se são fatores de risco ou de proteção, as pessoas que desenvolveram a doença podem conseguir se recordar com mais precisão a respeito do que aconteceu com elas anteriormente do que as pessoas que não desenvolveram a doença. E isso é uma forma pelo qual a associação entre o fator de risco e o desfecho pode estar superestimada no estudo tipo caso-controle. Existem vários outros vieses também. Por exemplo, o pesquisador, sabendo que a pessoa desenvolveu a doença, ele pode buscar os fatores de risco com muito mais afinco durante a entrevista ou durante a análise de prontuário do que quando ele está fazendo isso com o grupo controle, que é outra forma também de superestimar a associação. Então, uma das recomendações que existem no estudo caso-controle é que, se possível, o pesquisador, o investigador que vai estar fazendo as entrevistas esteja cegado, que ele não saiba se a pessoa desenvolveu ou não desenvolveu a patologia quando estiver conduzindo a entrevista ou a análise de prontuário. Bom, ele é facilmente enviesado pela seleção do grupo controle. Isso acontece pela seguinte razão. As pessoas que têm determinada patologia, por exemplo, podem ter diversas características epidemiológicas muito diferentes do grupo controle. Então, por exemplo, se eu estou estudando a relação de atividade física com desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio, as pessoas que fazem mais atividade física tendem a ser mais jovens, e pessoas mais jovens têm menos infarto do miocárdio. Então, isso é um fator de confusão que pode acontecer ao se analisar a associação. Para evitar esse tipo de viés, que é feito o pareamento com o grupo controle. Então, quando você vai buscar as pessoas que vão participar do grupo controle, você pode parear elas para as pessoas doentes, por exemplo, em relação à idade, em relação ao sexo, atividade física, comorbidades clínicas, uso de medicações, peso, região de moradia, parentesco e etc. Que é uma forma de você tentar reduzir esses vieses que acontecem pela população ser de um grupo, população caso, ser de um grupo com várias características epidemiológicas diferentes da do grupo controle. Então, o pareamento é uma forma de tentar reduzir os vieses do estudo do tipo caso-controle. E uma outra limitação, que é uma das coisas mais importantes que tem para falar nessa aula, é que a associação entre dois fatores, entre um suposto fator de risco ou de proteção com o desfecho, não necessariamente implica em causalidade. Os fatores podem estar associados, mas não necessariamente um causou o outro. Um exemplo a respeito disso, que é até um exemplo bastante famoso, é o consumo de café e risco de câncer de pulmão. Então, já há muito tempo existem estudos caso-controle mostrando uma associação entre o consumo de café e o desenvolvimento de câncer de pulmão. Então, você vê a população que desenvolveu câncer de pulmão e vê que as pessoas que desenvolveram câncer de pulmão bebem mais café do que aquelas que não desenvolveram câncer de pulmão. E um fator confusional muito grande que acontece nisso é de que pessoas que fumam tendem a beber mais café do que pessoas que não fumam.
e daí que os estudos encontram essa associação. Então, esse estudo aqui é uma meta-análise. Então, ele incluiu 17 estudos, sendo 5 estudos de coorte, 12 casos controles, envolvendo 12 mil casos e 102 mil controles. Isso daí é um recurso que quase todos os estudos casos controles utilizam, e se conseguir as pessoas do grupo caso é mais difícil do que conseguir as pessoas do grupo controle, já que as pessoas do grupo caso têm que ter a determinada doença que você está estudando. Então você pode buscar um número maior de pessoas no grupo controle para tornar a estatística do seu estudo mais confiável. Você aumenta o N do teu estudo. E aqui então a razão das chances, né, que é o resultado que o odds ratio, né, que é encontrado, foi de 1,17, com intervalo de confiança 1,03 a 1,33. Então lembrando que aqui a gente vê que o intervalo de confiança está inteiro acima do 1. Se o intervalo de confiança estivesse cruzando 1, não haveria associação estatisticamente significativa. Então mostrou que, então, assim, segundo essa meta-análise, você tem um risco maior de desenvolvimento de câncer de pulmão entre pessoas que beberam café. E aqui, esse aqui é outro detalhe importante, esse estudo aqui de 2015, certo? E a gente tem um outro estudo aqui, esse aqui de 2018, certo? Que esse aqui já é um grande estudo de coorte, em que eles acompanharam mais de 41 mil homens, mais de 45 mil mulheres. Quer dizer, esse estudo sozinho tem quase o mesmo N que aquela meta-análise anterior de 17 estudos. Acompanharam as pessoas por mais de 20 anos, ou mais de 1 milhão de pessoas ano, e aqui, nesse estudo já de coorte, encontraram que o risco relativo entre as pessoas que bebiam café e as que não bebiam café não houve diferença entre as pessoas que beberam café e as pessoas que não beberam café para o desenvolvimento de câncer de pulmão. E aqui, nesse caso aqui, que é um estudo de coorte, a medida que está sendo utilizada é o risco relativo, hazard ratio, e não odds ratio, como é utilizado no estudo caso-controle. Mas aqui o risco relativo está acima de 1, então é maior. Não é, por causa que no intervalo de confiança de 95%, você vê que o intervalo de confiança cruza a linha do 1, tanto no caso de homens quanto no caso de mulheres. Certo? Então não há diferença entre os grupos. Então, esse é um exemplo muito bom para ilustrar os problemas do caso controle, porque mesmo quando ele tenta parear os participantes, controlar a estatística para fatores confusionais, ainda assim ele tende a superestimar a associação entre os fatores. Então, eu confio muito mais no resultado de um coorte muito maior e consistente do que uma meta-análise com vários estudos de menor qualidade. Esse aqui é um exemplo interessante em que a gente vê assim, que na pirâmide da hierarquia da medicina baseada em evidências, uma meta-análise, uma revisão sistemática com meta-análise está acima de um estudo individual. Mas entra na discussão, que nós vamos ter também aulas mais para frente, a respeito. É melhor um grande estudo, muito bem conduzido, com N muito grande, ou uma compilação de estudos menores com qualidade menor? E existem vantagens e desvantagens para ambos os lados. Bom, então, assim, para a gente avaliar a causalidade, se o fator não é simplesmente associado, mas se ele também causou aquela doença, é importante verificar uma série de fatores, como, por exemplo, se está claro que a exposição precedeu o desfecho. Quer dizer, no caso de câncer de pulmão, por exemplo, se a pessoa já fumava antes do câncer de pulmão ou se passou a fumar depois do câncer de pulmão. No caso de câncer de pulmão, que é um exemplo muito batido, fica muito fácil pensar a respeito, né? Mas existem outros exemplos em que pode não ser tão claro. Por exemplo, a associação entre maconha e abandono de escola, que existe uma associação muito clara. Porém, o que não é claro é o que causou o quê? Se a pessoa passou a fumar maconha depois que abandonou a escola, se a pessoa já fumava maconha e depois abandonou a escola, se a maconha que levou a pessoa a abandonar a escola, ou se você tem outros fatores em comum que levam tanto ao uso da maconha quanto ao abandono escolar. Então é importante ter esse tipo de raciocínio para a gente evitar
relações causais que não são necessariamente verdadeiras. Então, a exposição tem que preceder o desfecho. É importante verificar se existe uma relação dose-resposta. No caso, quem fuma mais tem um risco maior de ter câncer de pulmão do que quem fuma menos? Ou no caso da análise do café, quem bebe mais café tem um risco maior de desenvolver câncer de pulmão do que quem bebe menos café? A reversibilidade, quer dizer, se a pessoa fumava, parou de fumar, o risco de desenvolver câncer de pulmão dela vai reduzir? Ou no caso do café, se a pessoa reduziu ou parou o consumo de café, vai reduzir o risco de desenvolvimento de câncer de pulmão dela? E a gente vê que isso, por exemplo, é algo que não tem como se verificar em estudo caso-controle. Precisa ser em estudo coorte para poder verificar esse tipo de associação. A associação consistente entre os estudos, quer dizer, assim, vários estudos usando uma metodologia parecida, analisando uma população semelhante, estão encontrando resultados parecidos ou não? A associação faz sentido biológico, que é outro fator muito importante, e se a correlação é forte. Então, existem algumas referências que colocam que colocam, por exemplo, de que em estudos de coorte, se o risco relativo for menor do que 3, você deve ver com desconfiança. Ou no caso no estudo caso-controle, se a odds ratio for menor do que 4, você olhar com desconfiança também, porque a associação pode acontecer por aqueles fatores confusionais, mesmo quando o estudo é bem conduzido e pareado. Bom, essas são as referências que eu utilizei para montar essa aula. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima!